Olá, olá e bem-vindos ao Experimento 237. Eu sei, eu furei com vocês na semana passada. Desculpa. Mas, eu vim e eu tenho um monte de coisa pra discutir e a minha cabeça tá a mil e o episódio de hoje tem o nosso convidado especial, a Trixie, porque ela tá carente, então ela vai ficar aqui no meu pé. Fiquei tão animada de estar de volta que até errei a introdução, então aqui vai direito. Olá, olá e bem-vindos... Não, é um olá só. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje vamos falar dos episódios 6 e 7 de WandaVision. Ao invés de fazer o review normal que eu faço falando dos story beats e o que cada um pode representar e como eu reagi e tal, eu pensei que nessa semana a gente pode simplesmente focar na grande revelação do episódio 7 e o que ela influencia em termos da história que a gente teve narrada até então. Se você não assistiu ainda o episódio 7 de WandaVision, o que você tá fazendo aqui? Tchau. Vai assistir o episódio 7, depois você volta aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar. Então, começando já pela grande revelação, foi a Agatha o tempo todo. Eu disse que não era a Wanda, não era possível que fosse a Wanda Eu disse o tempo todo que não era possível que fosse a Wanda que estivesse por trás de tudo e eu tinha razão. Eu não sabia exatamente quem era, mas eu tinha razão. E era a Agatha, era claro que era a Agatha. Eles estão telegrafando isso pra gente desde o primeiro episódio, tanto que ela sempre foi o personagem que tava mais consciente do que estava acontecendo. Ela sempre foi a pessoa mais que aparecia do nada, que parecia saber mais das coisas, e é claro que ela sabia mais das coisas, era ela o tempo todo. It was Agatha all along. Mas o que isso significa pra série? O que isso significa em termos daquilo que a gente teve revelado até aqui? É possível que o It was Agatha all along corresponda a literalmente tudo o que aconteceu até agora. A gente vê ao longo do episódio 7 a Agatha claramente influenciando / controlando a Wanda, assim, sugerindo coisas pra ela e em alguma medida até literalmente controlando mesmo, até que no finalzinho do episódio 7, quando tem a grande revelação e tal, a gente vê ela usar basicamente o mesmo poder que a Wanda usava quando ela apareceu no Avengers a primeira vez, contra a Wanda. Então eu tô partindo do pressuposto de que ela está por trás de tudo, inclusive de levar a Feiticeira Escarlate a invadir a sede da SWORD pra roubar de volta o corpo do Visão. Embora isso, talvez, potencialmente, a Feiticeira Escarlate tenha feito sozinha. Nesse episódio a gente tem também a grande revelação do Hayward de que ele tá por trás do projeto Catarata, que basicamente envolvia trazer o Visão, tipo, back online, né, ligar o Visão de novo, potencialmente pra usar ele como uma arma, que é exatamente o que ele acusa a Wanda de ter feito, mas a gente sabia que não era isso que a Wanda estava fazendo. Então é possível que a Wanda tenha descoberto isso de alguma maneira, ou que a Agatha tenha contado isso pra Wanda e levado a Wanda a sequestrar o Visão de volta e estabelecer o Rex e todas as tretas que a gente tem acompanhado ao longo de WandaVision. Mas por que ela tá fazendo isso? O que ela tem pra ganhar com isso? E quais foram algumas das pistas que a gente teve nos últimos 2 episódios em relação a isso? E também, principalmente, qual é o papel do Pietro nisso tudo? A resposta pra essa pergunta, pra mim, se resume a For the Children. Na minha cabeça, pelo menos, na minha percepção, a Agatha tem um interesse muito intenso nas crianças, e a gente percebe isso ao longo de todos os episódios, assim. Lá no primeiro episódio, quando a gente conhece a Wanda, o Visão e essa realidade que eles criaram, uma das primeiras perguntas que o casal do chefe, né, o chefe e a esposa do Visão faz pra ele é: por que vocês ainda não têm filhos? No episódio seguinte, a gente tem muito enfoque em é pelas crianças, sendo que a gente nunca viu criança nenhuma em Westview. Então, por que crianças eles estavam fazendo tudo aquilo? E no final do segundo episódio, a gente tem a gravidez da Wanda, então, pra mim, só reforça que o objetivo geral ali do Rex é a criação dos gêmeos. E a gente vai vendo cada vez mais essa fixação em relação à questão da Wanda ter filhos, e a gente vai vendo também a Agatha começar a plantar sementinhas de desconfiança e a desfazer um pouco do controle que a Wanda tinha ali da situação.
No terceiro episódio, ela basicamente dá um pouco de consciência ao Herb. E a gente viu na abertura de série da Agatha que foi ela mesma que deu a consciência pro Herb. Então ela começa realmente a desconstruir um pouco do suposto poder que a Wanda tem sobre a situação, quando na verdade, ela claramente não tinha situação de nada desde nunca. E a gente também descobre nesse episódio que era a Agatha que estava por trás da aparição do Pietro. Agora, por que esse Pietro, não o Pietro que a gente conhece originalmente? Eu continuo sem saber, eu continuo querendo respostas. Eu continuo torcendo um pouco pra talvez, potencialmente, a gente tá entrando aí no rolê do multiverso e tal, porque eu gosto muito desse Pietro, mas eu não sei se vai rolar. Agora, eu tava reassistindo o episódio 6, e é curioso porque o Pietro no episódio 6, ele serve também pra plantar umas dúvidas na própria Wanda. Ele questiona ela sobre a realidade que ela criou, ele pergunta pra ela como é que ela criou aquilo tudo, como é que as coisas são estabelecidas. Ele elogia ela porque ela pelo menos teve a consideração de manter as famílias agrupadas e tal. Ele diz, você provavelmente estava protegendo as crianças esse tempo todo, né? Não precisa traumatizar elas muito além de, tipo, só trazer elas pro episódio de Halloween e tal. Elas provavelmente estavam dormindo na cama, não sei o quê. Pra que a Agatha quereria estabelecer essa semente de dúvida na própria Wanda? Eu não tenho a menor ideia. Agora, pra mim, o detalhe, a dica, o easter egg mais importante desse rolê todo da Agatha e do pra que ela tá fazendo isso, talvez tenha vindo do comercial do episódio 6. Pra quem não tá lembrando muito bem, o comercial do episódio 6 é o mais creepy que a gente teve, que é o comercial de Yo Magic, que supostamente é como se fosse um iogurte, uma coisa assim, mas a gente tem um menino isolado numa ilha, e ele tá com fome e tal, e vem esse tubarão e oferece a ele esse Yo Magic, que supostamente seria como se fosse uma comida mágica e tal. Só que o menino não consegue acessar o Yo Magic, ele fica tentando abrir o potinho e ele acaba morrendo ali, desidratado, de fome, de tudo, porque ele não consegue acessar o Yo Magic. E desgraça, eu acho que é isso que tá acontecendo com a Wanda. Se a gente olhar, a partir do momento em que ela engravidou, a magia dela começou a falhar um pouco, a bugar um pouco. E a gente vê ela perdendo cada vez mais o controle. No episódio da gravidez, evidentemente, a gente associou ao fato dela estar grávida e ou em trabalho de parto o fato de que ela estava perdendo o controle da magia dela. Mas no episódio 7 a gente começa a ver ela perder o controle geral. E além disso, lá no episódio 6, a gente começa a ver também que a Wanda não tem necessariamente capacidade ou poder pra manter todo mundo preso 100% do tempo. Tanto é que as pessoas que estão ali no centro, próximos à casa dela, próximos à rotina dela, né, no core ali daquele Hex que ela criou, elas têm meio que storylines próprias, elas funcionam como pessoas normais. A partir do momento que você vai se afastando ali do centro, elas vão virando cada vez mais, tipo, bonecos animatronics, tanto que a gente viu no episódio 6 aquela família que a mãe tava tentando prender o fantasma, né, da decoração e o pai tava colocando um balde em algum lugar e tal, fazendo esse movimento repetitivo eterno. E quando o Visão chega bem no finalzinho, assim, da área de influência do Hex, as pessoas estão todas paralisadas. Elas estão fantasiadas de Halloween e tal, mas elas estão paralisadas. E isso eu acho que tem a ver também com a questão do controle. Se a Wanda tivesse na plena capacidade dos poderes dela, ela seria capaz de criar storyline pra todo mundo e gerir todo mundo ao mesmo tempo e show de bola. Mas ela não tá com todos os poderes, ela não é capaz de fazer isso. E além disso, o próprio Pietro é quem deu a dica máxima, assim, de quem tá no controle do rolê todo, quando ele fala pra Wanda, foi um passo muito grande entre você criar pesadelos e fazer bolinhas e raios vermelhos e você fazer isso tudo. Então, o próprio Pietro foi quem chamou a atenção pra gente de tipo, cara, não é a Wanda que tá por trás disso tudo. O que eu acho que tá acontecendo é que a Agatha, ou alguém com quem ela esteja trabalhando, tá se alimentando da magia da Wanda, ou tá, de alguma maneira, consumindo a magia da Wanda. E aí, daí é que vem o comercial do Yo Magic. A Wanda é o menino que tá ali preso na ilha e que ele tem, supostamente, acesso a coisa que manteria ele saudável, mas que ele não consegue acessar. E ele não consegue acessar, no caso da Wanda, porque a própria Agatha tá impedindo ela. E pelo menos, assim, essa foi a leitura que eu tive. Se vocês estão pensando em uma coisa completamente diferente, me conta, eu quero saber, eu quero conversar. Mas de onde eu tirei que a Agatha tá se alimentando da magia e que ela potencialmente quer se alimentar também da magia que deu origem aos meninos, se é que ela já não fez isso, ou alguém com quem ela trabalha já não fez isso. Quando a Agatha se oferece pra cuidar dos meninos, ela faz duas brincadeiras que parecem inocentes. Ela diz pros meninos que ela não morde, e aí depois a gente tem aquele recorte pra fora, né, quando ela tem a entrevista dela, e ela fala assim, na verdade eu já mordi uma criança uma vez. E eu pensei imediatamente em Maria e João.
João e Maria? Maria e João? João e Maria? Sabe, a história, Hansel and Gretel. As duas crianças que estão perdidas na floresta e tal, e que a bruxa tenta se alimentar delas. E a gente tem umas outras referências, por exemplo, ela diz que o Ralph fala que ela sugarcoat muito as coisas, e sugarcoating é uma maneira de você dizer que a pessoa tenta amaciar ou tenta disfarçar as coisas, mas é também literalmente a expressão usada para você cobrir de açúcar. E o que era coberto de açúcar? A casa da bruxa do João e Maria. Pode ser uma piração total e completa minha? Pode. Provavelmente é. Mas assim, esse episódio tem tantas referências a João e Maria que, tipo, não é possível que seja diferente disso. Tem uma outra coisa também, eu tava reassistindo o episódio 6 e a gente tem 2 momentos em que aparece um herring, que é um peixe, e em referências ao Pietro. E acaba que o Pietro era um grande red herring. Red herring é uma expressão que a gente usa pra quando uma coisa parece ser uma pista importante, parece ser uma peça importante na história, mas ela na verdade não tem importância nenhuma. E a Wanda, inclusive, fala pro Pietro que se ele não se comportar, ela vai transformar ele num herring. Então, assim, o episódio 6 disse pra gente que o Pietro não importava. A gente só resolveu fixar nisso porque a gente ama tanto o Evan Peters, principalmente o Evan Peters sendo Evan Peters, causando o caos que ele causa no episódio 6, que a gente queria que significasse mais alguma coisa, mas ele provavelmente não significa nada. Pra concluir, eu tenho uma outra teoria que, assim, não tá perfeitamente trabalhada, inclusive, ela tá 0 trabalhada, mas é uma coisa que eu queria conversar com vocês, que é, pra que demônios o Hayward queria reconstruir o Visão, e mais do que isso, o que ele tá escondendo? Porque ele faz umas referências esquisitas ao longo desses 2 episódios. Principalmente ele fala que vocês que desapareceram não sabem como foi ficar e vocês não têm ideia do que foi necessário fazer, e ele diz pra Mônica que foi bom ela não estar presente quando a mãe dela morreu porque ela não seria capaz de fazer o que tem que fazer, coisas do gênero. E tem também toda a implicância dele em relação à Capitã Marvel, né? Ele julga muito a Mônica pelo envolvimento dela com a Capitã Marvel e pela defesa dela das pessoas com poderes, e assim, isso tá me cheirando a coisa esquisita. E a coisa esquisita que isso tá me cheirando é invasão secreta, ou guerras secretas, ou... Enfim, na apresentação de investidores que teve lá dia 10 de dezembro, mais ou menos, a gente teve aí uma enxurrada de anúncios de Marvel, Star Wars e Disney de modo geral. E um dos anúncios que a gente teve foi uma série do Invasão Secreta, Guerra Secreta, something, com o Nick Fury, com todo mundo, para o Disney Plus, acho que pro ano que vem. Então, considerando que tudo do MCU é interconectado, pode ser que talvez, o Hayward seja um Skrull infiltrado na Sword, mas um Skrull mau, porque se eu lembro direito de alguma coisa de Capitã Marvel, tem Skrulls bons e Skrulls maus. Então, não sei. Vocês já pensaram sobre isso? Alguém que saiba mais do universo Marvel do que eu já falou sobre isso? Além disso, eu queria saber de vocês quanto vocês ficaram decepcionados quando apareceu quem era a pessoa aeroespacial que estava sendo teased há 3 semanas, tipo, era só uma pessoa aleatória. Ou, se ela não era só uma pessoa aleatória, me conta aqui nos comentários, porque eu não faço ideia de quem era aquela pessoa. E acho que era isso. Voltei caótica, mas voltei. Eu prometo que eu não furo mais episódios de review / especulações de WandaVision, até porque a gente tá chegando no finalzinho e a gente sabe que o finalzinho sempre é muito bom. E eu queria saber de vocês quem é o cameo que ainda não aconteceu, que é padrão, assim, mind-blowing, que tanto o Paul Bettany quanto a própria Elizabeth Olsen já andaram dizendo que vai rolar e tal, não sei o quê. Assim, eu fiz toda uma lista de pessoas que eu achava que poderiam ser, mas não, nenhuma delas encaixa em tudo que o Paul Bettany andou falando, então quem vocês acham que pode ser? É isso, a gente se vê semana que vem. Até a próxima.